Só tem um, né, cara? Tem dois agora. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, deu um probleminha na nossa conexão aqui, mas ao vivo é assim mesmo. A gente precisa de um tempinho para consertar. Quero agradecer a vocês que estão aí, que tiveram que mudar de link. A gente teve que reenviar um link porque realmente teve um probleminha. Mas estamos aqui, vamos começar a falar quais os segredos das empresas lucrativas, né? Por que que algumas empresas têm tanto sucesso? Por que que algumas empresas, por que que alguns empresários conseguem realizar todos os sonhos enquanto que outros realizam muito pouco e conseguem realizar, na verdade, muito pouco? Então, um dos segredos das empresas de sucesso, na verdade, das empresas lucrativas, como ter um negócio milionário, antigamente era muito fácil empreender, porque você bastava saber comprar, saber vender, e provavelmente isso já era o suficiente para você ter sucesso, para você ter um negócio. É possível que em algum momento da vida uma pessoa viveu 70, 80, meu avô viveu 89 anos, e durante 70 anos ele fez uma única coisa, ele empreendeu em um único setor. Hoje, na verdade, com toda a tecnologia, com tudo do que vivemos de mais moderno no mundo dos negócios, as coisas são muito diferentes. Provavelmente, se você tem uma empresa, se você é sócio de uma, nos últimos 3, 4 anos você passou por alguma turbulência. E, na verdade, isso é muito natural, porque empreender hoje é muito mais desafiador do que foi em outras épocas, né? Houve, na verdade, uma época em que você não precisava saber de muita coisa para você empreender. Você poderia ter um negócio durante anos e ali não acontecia muita coisa de diferente. Você no dia a dia tinha os clientes já que conheciam você e compravam. Hoje o empreendedor precisa saber de muito mais coisas. Se a gente for listar quantas habilidades o empreendedor tem que ter nos dias de hoje, na verdade são muitas habilidades. O cara precisa saber de economia, precisa saber de negócio, precisa saber de vendas, precisa saber de gestão. Então, é muito mais complexo, na verdade, empreender nos dias de hoje do que era antigamente. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre esse negócio de empresa, sobre ter empresa, por que algumas empresas impulsionam seus negócios rapidamente, por que outras não conseguem. Então, meu nome é Ivan Souza, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, pedir permissão para vocês para contar um pouquinho da minha história, por que eu estou fazendo isso, antes de continuar aqui com a palestra, a Masterclass propriamente dita, né? Então, eu me lembro que era 2014, o ano era mais ou menos 2014, eu tinha uma empresa e eu era um cara, teoricamente, para os meus amigos, para os meus familiares e para os meus funcionários, eu era um cara muito bem sucedido. Mas ali por volta do final de 2014, na verdade, no início de 2014, eu já sentia sinais de que a minha empresa não estava indo bem, de que eu tinha algum problema para solucionar, mas eu era uma pessoa teimosa, de alguma forma até um pouco arrogante, e isso me fazia com que eu não escutasse as pessoas, eu não aceitasse ajuda, eu não procurasse ajuda, então eu tinha muitas condições de ser ajudado, mas eu não aceitava. Eu achava que bastava o meu conhecimento, que o cara que tinha criado uma empresa que faturava $500 mil por mês não precisava de ajuda. E aí as coisas começaram a descer a ladeira e eu não consegui segurar. Eu me lembro que teve um dia em 2014 que eu cheguei na empresa e eu simplesmente não tinha dinheiro para fazer absolutamente nada. Então a minha empresa tinha acabado, eu também já estava acabado porque eu não tinha dinheiro para pagar as despesas do dia a dia, eu não tinha dinheiro para pagar o vale transporte, eu não tinha dinheiro para pagar os fornecedores, enfim. Ali estava decretado a quebra da minha empresa. Me lembro que teve um dia que eu tive que chamar a polícia para ficar na frente da empresa, porque as pessoas estavam um pouco revoltadas e elas queriam levar embora tudo que a empresa tinha de valor. Eu lembro que a viatura ficou o dia inteiro praticamente na porta da empresa e eu cheguei a ser ameaçado por aquelas pessoas, algumas daquelas pessoas, durante aquele período ali, porque eles queriam o pagamento de imediato, eles achavam que eu tinha o dinheiro, porque as pessoas têm uma tendência de achar que quando o empresário quebra, ele quebra, mas ele continua com dinheiro. E eu acredito que isso não é verdade, que na maioria das vezes, quando o empresário quebra, ele já está completamente sem dinheiro. Era exatamente o meu caso. Eu tinha colocado todas as minhas finanças na empresa. Lembro que eu tive um valor alto que foi bloqueado
pelas empresas pagadoras como Mastercard, Cielo e etc. Enfim, eu consegui negociar com aquelas pessoas, eu pedi 15 dias para efetuar o pagamento, nós chegamos à conclusão de que eu teria esses 15 dias e eu fui correr atrás para conseguir o dinheiro para pagar. Eu penhorei meu carro, eu pedi dinheiro emprestado, eu vendi boa parte dos móveis que eu tinha na empresa, vendi computadores, vendi tudo que tinha de valor, eu consegui vender e, enfim, no dia combinado eu consegui cumprir com as pessoas. Eu fechei o prédio, entreguei o imóvel, levei os móveis que sobraram, eu me lembro de ter levado para minha casa, deixei na garagem de casa. De 2014 para 2015 eu passei o pior ano novo e o pior Natal de toda a minha vida. Porque eu não tinha dinheiro para fazer absolutamente nada. Me lembro que nós não saímos de casa e não recebemos ninguém em casa, porque eu não tinha dinheiro. Então, quando você não tem dinheiro, as coisas são muito tristes. Eu lembro que naquele mesmo período a minha filha chegou para mim e falou que ela estava indo embora para a casa da mãe. Ela morava um período comigo e um período com a mãe, mas ela estava indo embora da minha casa, ia ficar na casa da mãe porque eu não, de acordo com o discurso dela na época, que eu compreendia, porque evidentemente que passando por toda aquela turbulência eu andava um pouco nervoso, eu não conseguia lidar com adolescentes e ela foi embora. Me lembro ainda que no início de janeiro, quando eu pensava que o pior já havia passado, a nossa casa foi roubada. Entraram em casa um sábado, felizmente não tinha ninguém em casa e eles levaram tudo que tinha de valor. Então eu já tinha perdido a empresa, eu já tinha perdido a minha filha que tinha ido embora de casa, mas eu ainda tinha o conforto da casa e naquele dia eu perdi o conforto da casa também. Eles levaram tudo que tinha de valor. Naquele mesmo período, eu me lembro de um dia discutindo com a minha mulher, ela me disse algo que foi muito profundo para mim, tocou fundo, porque ela me disse: Ivan, você está se tornando um cara muito comum. Provavelmente era uma discussão por causa de dinheiro, porque nesses momentos, quando o dinheiro falta, as coisas ficam difíceis. E eu pedi ajuda, eu estava precisando de ajuda. Eu lembro que eu tenho um amigo, né? Eu chamo meu amigo Tommy Nelson. Na época eu tinha feito algumas corridas, eu corro meia maratona e eu tinha corrido algumas com o Tommy. Eu tinha conhecido o Tommy num congresso de RH em Ribeirão Preto e nós ficamos amigos. Eu lembrei do Tommy, o Tommy foi missionário, é um americano radicado no Brasil, ele foi missionário, ele trabalha com empresários. Eu liguei para ele, falei: cara, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso que você me dê uma luz. E eu me lembro que o Tom me disse: Ivan, você vai ter uma imersão de um amigo meu em Campinas em março. Isso era janeiro de 2015, ele falou em março, que era 2 meses adiante, vai ter uma imersão e eu gostaria muito que você participasse. Eu vi naquela oportunidade, eu vi algo importante, que seria importante eu me reconectar com empreendedores, me reconectar com empresários, enfim, sair de casa, ir para o lugar que tivesse alguém onde eu pudesse conversar de novo sobre negócios. Eu vi ali uma oportunidade de me reconectar com as pessoas. Só que tinha um detalhe: eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, não tinha crédito e eu não tinha como comprar aquela imersão. Mas eu recorri a um amigo. Lembro que eu recorri a um amigo que me auxiliou, ele me prestou um cartão de crédito e eu me lembro de ter pago 12 parcelas de 199. Era 1997. Eu paguei 10 parcelas de 199 e fui para a imersão. Aquele treinamento de março de 2015 mudou a minha vida. Ali foi um divisor de águas na minha vida, porque eu me lembro de ter chegado lá muito triste, muito desmotivado, desanimado, com autoimagem e autoestima muito afetadas. Mas começou o treinamento e durante aquelas dinâmicas, eu me lembro que eu recebi uma mensagem. Me lembro que na época eu não tinha a menor ideia de onde vinha. Hoje eu tenho muita certeza porque que eu recebi, de onde veio, né? Então, durante uma dinâmica eu tive uma presença de espírito que dizia: você vai ter uma segunda chance, nada está morto dentro de você. Mas você precisa encontrar um propósito e compartilhar. Eu me lembro que foi muito profundo. Eu
Me emocionei bastante naquele treinamento, certamente chorei muito. E voltei para São Paulo determinado a fazer uma mudança de novo, fazer o que eu precisava fazer. Eu voltei com uma fome, uma vontade muito grande de empreender. Eu sabia que eu tinha que voltar a empreender, que era a minha única alternativa, porque foi isso que eu aprendi a fazer durante a minha vida. E eu fui para o centro de São Paulo todos os dias, durante uma semana inteira, procurar imóveis. Eu tinha que encontrar um imóvel para recolocar a minha empresa. Mas tinha uma dificuldade, porque eu não tinha dinheiro, não tinha fiador e não tinha o nome limpo para alocar um imóvel. E lembro que um dia, andando na Avenida São Luís, eu vi um prédio, um prédio azul, todo pichado. Os pichadores, a garotada tinha pichado o prédio inteiro. Mas tinha uma placa assim dizendo: aluga-se direto com o zelador. Eu senti que ali poderia ser uma oportunidade. Eu atravessei a rua, fui até lá, falei com o zelador, perguntei para ele, ele falou: é direto comigo. O que você precisa? Ele falou: eu preciso que você pague o aluguel. Ali eu senti que as coisas iam continuar, que as coisas iam dar certo. Eu fechei negócio com ele, fiz contrato, voltei para casa feliz. Liguei para uma moça que havia trabalhado comigo durante muito tempo, a Miriam, e perguntei se ela ainda estava sem trabalho, perguntei se ela gostaria de voltar. Ela disse que voltaria. Eu disse: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ganhar. E ela disse: não, eu vou. E nós começamos, de ter levado aqueles móveis que eu tinha na garagem de casa, colocado na empresa. Não tinha muita coisa, mas eu tinha umas mesas, eu botava umas mesas. Lembro que um vendedor sentava de frente para o outro, e eu comecei a colar cartazes no centro de São Paulo. Quem conhece o centro de São Paulo, vocês que estão aí aqui comigo, quem conhece o centro de São Paulo, eu comecei a colar cartazes na rua 7 de Abril, Barão de Tapetininga, 24 de Maio, Avenida Ipiranga, Praça da República. Então eu colava os cartazes e corria para o escritório, que era logo ali perto, ali próximo na Avenida São Luís. Eu ia para o escritório e as pessoas começavam a chegar. Eu começava a fazer aquele recrutamento, eu recrutava, treinava, supervisionava, gerenciava, fazia a gestão de negócios, enfim. Eu comecei a fazer tudo aquilo ali. Lembro que em pouco tempo a gente teve as primeiras vendas. Eu tive as primeiras vendas e aquilo me deu uma alegria extraordinária, porque, de novo, quando a gente fica muito tempo sem negócio, muito tempo sem vendas, a gente pensa que o mundo vai acabar, mas eu me lembro que, de novo, eu passei a ter vida, porque eu tinha vendas novamente. Então, vendas para nós que somos empreendedores, para nós, vendas é vida. Venda significa sangue correndo nas veias de novo, negócios acontecendo. Eu lembro que nas primeiras semanas ali, talvez na segunda semana, eu já tive vendas. Aquelas pessoas que eu estava treinando já estavam vendendo. Aquilo me animou muito. Um mês depois, eu comecei a comprar alguns móveis usados, porque eu não tinha aquelas pontos de atendimento, né? PAs, ponto de atendimento. Comprei algumas usadas, encontrei uma empresa que me vendeu móveis usados, eu montei ali. Pouco tempo eu tinha 10, depois eu tinha 20, eu cheguei a ter 30 naquele escritório, 30 PAs. Lembro que em julho eu já tinha um time com 10 pessoas que vendiam, todos os dias eu tinha vendas. Em agosto eu tive a minha primeira satisfação real, porque eu consegui pegar meu carro de volta. Quando eu precisei fazer os pagamentos, eu deixei o carro com uma pessoa, peguei um dinheiro emprestado e eu acreditava que em 20, 30 dias eu pegaria o carro de volta, e eu levei praticamente 10 meses para pegar. Em agosto eu fui buscar o carro, foi uma das maiores alegrias que eu tive naquele tempo, e voltar a dirigir o meu carro. E fui para casa, comecei trabalhando, continuei trabalhando. Em dezembro de 2015, apenas 8 meses depois de ter recomeçado com o escritório, a minha equipe já vendia R$250 mil por mês. Eu já tinha vida, eu já tinha dinheiro, eu já era um cara que já conseguia honrar os meus compromissos novamente, já estava pagando para todas as pessoas. Enfim, eu estava vivendo já com gratidão, com satisfação. Mas eu lembrei do propósito. Eu liguei novamente para o Tommy, que nesse período já me dava uma mentoria. Nós conversamos, eu comecei a fazer alguns treinamentos. Em 2017, eu abri o Instituto Mente Livre, e de lá para cá eu venho trabalhando exatamente com empreendedores. Eu entendi que o meu propósito era ajudar as pessoas a não passar pelo que eu passei.
Em 2018, 2019, eu arrumei 2 sócios para a empresa. A empresa faturava já 500 mil reais por mês, eu arrumei 2 sócios, um para fazer a gestão de pessoas, outro para fazer a gestão comercial, gestão de vendas, porque eu queria entrar nesse caminho de dar treinamento para a empresa, para empresários. Mas aí, 6 meses depois, veio a pandemia, eu fiquei 6 meses em casa, sem ir na empresa, falando com os meus sócios apenas por chamada de vídeo e etc. Eu voltei lá em agosto de 2000, foi de março que fechou, e em agosto eles continuaram trabalhando. Em agosto de 2020 eu fui à empresa, e um deles ficou um pouco chateado comigo, porque disse que eu estava ficando em casa, que eu tinha medo e etc. E nós tivemos uma discussão, eu resolvi que eu deveria sair da sociedade. No primeiro momento foi difícil para eles, mas enfim, eles resolveram me comprar a minha participação na empresa. Eles continuam tocando essa empresa lá. E eu fui para casa em setembro de 2000, negociamos até setembro, em setembro eu fui para casa, escrevi o livro Prepare-se para ter sucesso, e comecei a fazer lives, comecei a falar com empresários, e depois da pandemia eu reabri o escritório, e hoje a minha missão é essa. Hoje o que eu faço é exatamente isso. Eu acordo todos os dias e vou dormir todos os dias pensando em uma única coisa: ajudar empreendedor, ajudar empresário, ajudar pequenos, médios empresários a nunca ter que passar pelo que eu passei. No Brasil, fecha aproximadamente 1 milhão de empresas por ano. 90% dessas empresas, mais de 90% dessas empresas, desse montante, são formadas por pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas. Então, o meu propósito hoje é ajudar você que é empresário a não ter que passar pelo que eu passei, a não ter que perder a empresa, a não ter que, em algum momento, ter problema com a família, a não ter que, enfim, ficar triste e passar pelas decepções que eu passei. Mas, enfim, o que eu entendo que você precisa fazer para ter uma empresa lucrativa? Porque, na verdade, não adianta você ter uma empresa que vende muito, porque talvez a minha empresa quebrou porque eu vendia muito, mas eu não fazia conta de quanto eu lucrava, qual era a lucratividade do meu negócio. Então, eu vejo muitos empresários que hoje mesmo eu tive uma reunião com um empresário, hoje à tarde, que tem um problema na empresa dele. Ele vende muito, mas não sobra dinheiro no caixa dele. Então, o que acontece? A maioria dos empresários, eles sabem exatamente quanto eles vendem, mas eles não sabem quanto eles lucram. Porque uma empresa nunca deve ser medida apenas pelo faturamento. Ela deve ser medida exatamente pelo que sobra no seu caixa depois que você paga tudo. Então é faturamento, lucro e caixa. Porque é com caixa e com lucro que você compra, inclusive, as empresas que quebram de tanto vender, como a minha. Eu quebrei a minha empresa de tanto vender. Eu vendi de forma equivocada, eu vendi sem fazer contas, eu vendi sem fazer gestão, e aí eu passei por tudo isso. Depois disso, eu fui aprender tudo isso. Então, eu tive que estudar durante a pandemia. Eu estudei muito, aprendi tudo isso que eu estou falando para vocês agora. Aprendi que tem que ter gestão, aprendi que tem que ter gestão financeira, aprendi que tem que fazer gestão de pessoas, você tem que vender com lucro, você tem que ter caixa, porque apenas vender é só um número estatístico que não representa muita coisa na sua empresa. Então, o que eu vejo é que a maioria das pessoas se preocupa apenas em vender. Você conversa com um empresário que está perdendo dinheiro e ele fala assim, eu preciso vender mais. E eu pergunto para ele, por que você precisa vender mais? Porque, na verdade, vender mais pode ser que não seja a solução que você está precisando. Às vezes você precisa de alguma outra estratégia que é apenas, não precisa você vender mais, você tem que vender melhor. Você tem que ver qual é o seu ticket médio que você está fazendo. Então eu pergunto assim, mas a maioria dos empresários, eles não têm tempo de fazer gestão, porque eles ficam o tempo todo no operacional. Então a minha primeira provocação que eu quero fazer aqui para você, você passa mais tempo no operacional ou no estratégico da sua empresa? Se você passa mais tempo no operacional do que no estratégico, tem alguma coisa errada acontecendo na sua empresa. O empreendedor, o empresário, ele tem que passar mais tempo, ele tem que passar a maior parte do tempo dele na parte estratégica. A estratégia da empresa, ela é indelegável, você tem que ser o estratégico.
O operacional você pode delegar. Você vai me dizer, Ivan, mas é muito difícil delegar. E eu sei que é difícil delegar, mas você consegue, com uma razoável condição, fazer essa delegação. Enquanto que o estratégico você não pode delegar, você tem que fazer. Então você que é empresário, você quer ter uma empresa lucrativa, cuide da parte estratégica da sua empresa. Quem é que está pensando o seu negócio? Outra coisa fundamental dentro do teu negócio, dentro da tua empresa aí, para você ter uma empresa lucrativa, é você pensar assim, qual é a visão que você tem do seu negócio? Você precisa mais do que nunca criar uma visão da sua empresa. Criar uma visão, comunicar. Porque também tem gente que tem uma visão, você pergunta para o cara, você tem uma visão do teu... Ele tem uma visão, ele sabe para onde ele quer ir, ele sabe quando ele e onde quer chegar. Só que ele não comunica para a equipe, ele não comunica para o time. Então, tão importante quanto ter uma visão é comunicar e articular a realização dessa visão. Porque você tem que pensar assim hoje, como empresário, onde você quer estar daqui a 2 anos? Vamos pensar em 1 ano, 2 anos e 5 anos. Vamos pensar em 2027. Nós estamos agora em 2022. Vamos imaginar agora 2027. Vamos para 5 anos à frente. E eu pergunto para você, qual é o cheque que você quer receber como retirada da sua empresa em 2027? Isso faz toda a diferença, porque dependendo de como você cria essa estratégia, dependendo de como você pensa e articula isso pode fazer toda a diferença no seu negócio. Então, eu sempre digo que você precisa tomar cuidado quando faz esses cálculos, porque você precisa ser ousado na hora de colocar no papel, porque provavelmente vai acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Não existe aqui nenhuma certeza de que vai acontecer, mas provavelmente vai acontecer. Então, se você botou que quer ter uma retirada em 2027 de 30, 40, mesmo que seja o dobro do que você tem hoje, você pode não estar dizendo muita coisa para o universo. Então é importante você caprichar nessa hora, porque isso pode fazer toda a diferença no seu negócio, na sua vida, na vida da sua família. Então, qual é a visão que você tem da sua empresa para daqui a 5 anos? Provavelmente não serão os mesmos colaboradores que você tem hoje, que vão estar com você em 2025, 2027. Provavelmente a sua empresa não vai ocupar o mesmo prédio que ocupa hoje. Provavelmente você não vai ter ali os mesmos móveis que você tem hoje na sua empresa. Então é preciso você pensar nisso agora, porque é isso que vai fazer você ter um negócio bem sucedido daqui a 5 anos. Para isso acontecer, você tem que saber o que você vai fazer amanhã de manhã. Qual é a estratégia que você vai adotar amanhã de manhã? Qual é a estratégia que você vai adotar agora, novembro, dezembro, janeiro do ano que vem? Porque 5 anos vai chegar de qualquer maneira. O tempo vai passar de qualquer maneira, independentemente daquilo que você fizer, o tempo vai passar. Então, é muito importante que você tenha uma visão clara, absoluta, do que você deseja nos próximos 2, 3 e 5 anos na sua empresa. Quer ver uma outra coisa importante que você, como empresário, como empreendedor, você tem que observar o tempo todo na sua empresa? Você tem que ficar de olho sempre em faturamento, lucro e satisfação do cliente. Se você não observar o faturamento, o lucro e a satisfação do cliente, em algum momento a sua empresa pode dar errado. Porque se você somente ficar observando o faturamento e o seu cliente não estiver satisfeito e nem você tiver lucro, provavelmente o seu negócio não vai rolar, não vai dar certo. Se você tiver muito lucro, mas o seu cliente não estiver feliz, você não vai ter negócio. Se você tem faturamento alto, o cliente está feliz, mas você não tem lucro, você também não terá negócio. Então, observar o empreendedor, o empresário que tem um negócio, que quer ter um negócio lucrativo, um dos segredos das empresas lucrativas é que as pessoas fazem a gestão disso de maneira muito, muito certa, de maneira muito correta, muito precisa. Faturamento, lucro e satisfação do cliente. Se o cliente não estiver satisfeito, não tem negócio. A função de qualquer negócio é, na verdade, satisfazer a necessidade do cliente. Você precisa saber se o seu cliente está feliz o tempo todo, porque os clientes insatisfeitos, eles nem sempre reclamam, eles muitas vezes mudam direto de fornecedor.
Então não se engane, o seu cliente pode trair você a qualquer momento. Às vezes você pensa assim, não, meu cliente está feliz, cara. O meu cliente não vai me abandonar, o cara compra de mim há 10 anos. Mas tome cuidado, porque alguém pode abrir uma empresa do lado dele, do lado da casa dele, do lado da empresa dele. Lembra daquele supermercado que abre do lado do seu supermercado? Você compra naquele supermercado há 10 anos. Mas às vezes abre um outro ali e faz uma promoção muito bacana. E você entra, você acaba tendo a oportunidade de entrar lá e aí você descobre que você é mais bem atendido, que a temperatura é melhor, que o ambiente é mais agradável e aí você passa a frequentar ali. Então, observar a satisfação do cliente é algo absolutamente importante para você ficar de olho na sua empresa. Eu vou falar de 6 pilares das empresas lucrativas. 6 pilares que os empreendedores de sucesso, que os empreendedores que têm as empresas lucrativas, que as empresas lucrativas que os caras se preocupam. Então, o primeiro pilar é a mentalidade. O empreendedor que quer ter sucesso, se você quer ter uma empresa milionária, se você quer ter realmente sucesso, você tem que cuidar da sua mentalidade. O segredo de muitas coisas, talvez se eu tivesse que dizer uma única verdade para você hoje aqui, eu ia dizer para você assim, cuide da sua mentalidade. Cuidar da mentalidade é algo da maior importância para qualquer pessoa que quer ter negócio de sucesso, para qualquer pessoa que quer empreender, que quer fazer negócio, que quer influenciar pessoas, que quer ter um time comercial forte. Para você criar um time comercial forte, você nunca vai ter um time comercial forte com uma mentalidade pequena, com uma mentalidade de que você não é o cara, de que você não consegue, de que você não vai conseguir, porque disseram alguma coisa para você. Então, cuidar da sua mentalidade é talvez uma das coisas mais importantes que você, como empresário, tem que fazer. Eu vejo que tem muitos empresários que ficam esperando a empresa crescer para ele poder investir no pessoal, para ele poder investir no conhecimento. Eu vejo que é exatamente o contrário. A minha experiência mostra que é exatamente o contrário. Você precisa investir em você. Você foi quem abriu a empresa. Você é o criador do seu negócio. Então você precisa investir em você, na sua inteligência, no seu conhecimento, na parte estratégica para você manter o seu negócio, para você depois investir no seu negócio. Não é esperar o negócio crescer para investir em você, porque aquela coisa de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, você espera a sua empresa crescer para você investir ou você investe para ver a sua empresa crescer? Eu acredito que você tem que investir, você tem que pagar o preço como empresário para você ver a sua empresa crescer, para você ter uma empresa forte, para você ter uma empresa realmente lucrativa. O segundo pilar é o pilar financeiro, pilar das finanças. Você vai ter que ter algum dinheiro, em algum momento você vai ter que ter dinheiro. E em algum momento você vai ter que cuidar direito do dinheiro da sua empresa. Porque muitos empreendedores quebram, muitos empresários quebram porque confundem o dinheiro da empresa com o seu próprio dinheiro. Então o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. E o seu dinheiro não é o dinheiro da empresa. Aquele cartão de crédito que o banco dá para a sua empresa não é seu. Às vezes a gente se ilude, fala, nossa, a empresa, o banco deu um cartão preto para a empresa. Agora está muito na moda os cartões black, né? A empresa tem um cartão black. Cara, esse cartão não é seu. Esse limite não é seu. Esse limite é para você usar exclusivamente para compra de produtos e serviços para a sua empresa. Não é para você ir ao restaurante, não é para você comprar passagem aérea, não é para você ir viajar, não é para você ir para a praia. Esse crédito é da sua empresa e você tem que saber fazer a gestão da empresa. A gestão financeira é uma das coisas mais delicadas e mais importantes e que levam muitos empresários, como eu fui para o buraco em 2014, porque não fiz a gestão financeira da empresa. Lembre-se que eu tinha vendas, o que eu não tinha era a gestão financeira. O que eu não cuidava era do dinheiro, e aí em algum momento o dinheiro acabou, porque eu não tinha uma reserva, porque eu não tinha um apoio, um dinheiro que eu pudesse usar no momento de emergência. Então, você como empresário tem que lembrar que aquele dinheiro que tem no banco, que o banco te dá, o dinheiro que é seu é o dinheiro que sobra quando você paga todas as contas. E quando eu falo todas as contas, eu estou falando de todas as contas, inclusive as contas do governo. Porque se você tem uma empresa que sobra dinheiro para você, mas você não está conseguindo pagar os impostos, você está se apropriando de algo que não é seu. E em algum momento a sua empresa vai responder por isso.
Em algum momento você vai responder por isso. Então, o seu é aquele que sobra depois que você paga para todo mundo e paga para tudo. Paga todo mundo sobre tudo. Inclusive em cargos trabalhistas, inclusive em cargos de funcionários e etc, etc. Então, o que sobra ali é a parte que você deve ter um percentual para gastar. Não é tudo que sobra você gastar também, porque senão você não faz caixa. Senão você não faz não tem um backstage, você não tem um apoio, que quando você tem uma emergência, você vai lá e utiliza. Então, a gestão financeira da sua empresa é algo da maior importância. E a gente só lembra que a gestão financeira é importante quando a gente não tem mais dinheiro. Porque a maioria dos empresários, estou falando no nosso universo aqui, né, de pequenos e médios empresários, micro, pequenos e médios empresários, muitas pessoas, eu converso com pessoas, empresários que dizem, Ivan, eu fiz isso, Ivan, eu confundi, Ivan, eu usei um dinheiro que eu não poderia usar, quando chegou o dia do pagamento eu não estava com dinheiro, quando chegou o fim do ano eu tinha que distribuir para os sócios e não tinha o dinheiro, porque eu era o cara que segurava, e aí eu tive que emprestar do banco para fazer distribuição para os sócios, porque o sócio queria a parte dele. Então, fazer a gestão financeira da sua empresa, do seu negócio, é alguma coisa de muita importância para que você tenha um negócio lucrativo, para que você durma em paz, para que você viva uma vida de verdade. Para você viver uma vida de verdade, você tem que ter paz nas suas finanças pessoais e nas finanças pessoais da sua empresa. Do contrário, você não terá paz. Do contrário, você tem sempre que ficar correndo. Sabe aquela corrida do cachorro que corre atrás do rabo, ele nem para e nem pega, nem para e nem alcança? Então você, quando não tem dinheiro, você fica fazendo isso, cara. E aí o dinheiro some de você. Então, fazer a gestão financeira da sua empresa é algo da maior importância e algo de muito significado. Se você tem uma gestão financeira boa, você pode, inclusive, investir em bons profissionais, comprar bons equipamentos para a sua empresa, comprar ferramentas, adquirir ferramentas que ajudarão você a fazer a gestão do seu negócio. Porque se você não tem ferramentas, se você não tem indicadores, como é que você faz a gestão do seu negócio? Então você precisa, e para ter indicadores, você precisa ter ferramentas. As ferramentas são caras e são compradas, mas são importantes e são necessárias. Se você não tem processo, você não tem um negócio. Se você não tem um processo na sua empresa, você é o processo. E se você é o processo, meu caro, você não consegue tirar férias, você não consegue ir na praia, você não consegue visitar alguém que mora a mais de 10 quilômetros de você. Você não consegue sair um dia na semana e levar seu filho na escola. Você não consegue ir na formatura de judô do seu filho, ou de karatê, ou de futebol, ou de basquete, enfim, do que quer que seja. Porque você não tem um processo na empresa. Então o processo é você. Você precisa estar presente o tempo todo. Quando isso acontece, é um inferno. Quando isso acontece, você não sabe mais o que fazer, porque você tem os funcionários, mas a empresa depende de você. Então você pensa que tem uma empresa, mas na verdade você é a empresa. Você pensa que tem um negócio, mas você é refém do negócio que você criou. Então eu pergunto para você hoje assim, ó, você tem liberdade ou você se sente um prisioneiro da sua empresa? Da empresa que você mesmo criou. O negócio que você criou como um sonho de liberdade acabou se tornando uma prisão para você e para sua família. O negócio que você criou para te dar dinheiro, para te dar abundância, para você ter uma vida melhor com a sua família, para você poder ter uma vida de abundância, esse negócio hoje, ele dá dinheiro para você ou você tem que arrumar dinheiro emprestado com alguém para colocar na sua empresa? Se você tem que arrumar dinheiro emprestado para colocar na sua empresa, tem alguma coisa errada na sua empresa. E provavelmente essa coisa errada na sua empresa é você que está fazendo algo indesejado. Você está negligenciando em alguma parte. Ok? E agora nós vamos para o terceiro pilar, que é o pilar de vendas. Talvez o mais importante e talvez a coisa mais importante que eu vou falar nessa noite. E agora eu já quero dizer para você aqui nesse ponto, por favor, parem. Parem com os bloqueios sobre vendas. Pare com as crenças limitantes de que você não é bom de vendas, de que você não gosta muito de vendas,
de que você precisa arrumar vendedores porque você não é vendedor. Vendas é absolutamente tudo dentro de um negócio. Se não tiver vendas, não tem negócio. Se a Volkswagen não vender, quebra. Se a Apple não vender, quebra. Se a Microsoft não vender, quebra. Se a Nestlé não vender, quebra. Se as Casas Bahias não venderem, quebram. Gente, vendas é o coração do negócio. E o seu coração não pode parar. Então, vendas é o coração da sua empresa. E não importa qual o tamanho da sua empresa. Você pode ter uma empresa de você. Você pode ter uma empresa de você com você. E você pode ter uma empresa com 100, 200 funcionários. Você precisa vender. Se você está vivendo uma crise na sua empresa hoje, é porque você não está vendendo. Se você está vivendo uma crise pessoal hoje, de falta de dinheiro, se você está com um problema na conta bancária, se você está com um problema no caixa da sua empresa, é porque você não tem vendas. Porque se você vende, todos os outros negócios se resolvem depois. Os outros problemas são solucionados com aquilo que as vendas criam para você. Quando você vende, você também tem problemas. Você fala assim, Ivan, como você está dizendo que venda é a solução, se você está dizendo que venda tem problema? Vender cria problemas. Sim, vender cria problemas. Mas os problemas que são criados com as vendas são absolutamente fantásticos. Porque você tem problema de ter que atender mais gente, você tem problema de ter que enviar mais produtos, você tem problema de ter que contratar mais pessoas para atender os seus clientes. Mas esses são problemas desejados por todos os empresários. Todos os empresários desejam ter esse tipo de problema. Não importa o seu tamanho. Se você tiver renda, se você tiver rentabilidade, se você tiver principalmente lucro e caixa na sua empresa, você resolve todos os problemas que aparecerem. Eu nunca tive medo de problemas nas minhas empresas. Eu nunca tive medo de problemas nas minhas empresas. Todas as vezes que eu tinha times fortes de vendas. E eu já criei em 4 situações diferentes times absolutamente fantásticos de vendas. Todas as vezes que eu criei esses times de vendas extraordinários, eu faturei acima de 7 dígitos. E todas as vezes que eu fiquei sem time de vendas, eu tive problemas. Então, se você está com um problema hoje, pense nisso. Time de vendas. Se você tiver um time forte de vendas, você tem dinheiro todo dia. Aí você passará a ter outro tipo de problema que são muito mais interessantes de você lidar com eles. Você vai lidar com problemas, mas que você tem como solucionar. O problema difícil de solucionar, meu caro, é quando você, empresário, o problema difícil de solucionar é quando você não tem dinheiro. Ou quando você tem que começar a operar com dinheiro de terceiros. Dinheiro de terceiro é uma forma muito simpática de falar com aquele dinheiro que a gente acaba arrumando daquelas pessoas que trabalham para emprestar dinheiro para os empresários. Porque todas as vezes que eu quebrei, eu estava endividado com essas pessoas. Eu quebrei 2 vezes. 2014 eu contei para vocês porque foi a mais recente, mas eu tive uma outra lá no passado que eu não posso tomar o seu tempo para contar tudo, mas num outro encontro eu posso falar disso também. Mas felizmente eu tive a condição de dar a volta por cima nas 2 vezes. Mas tem empresário que quebrou uma única vez e nunca mais ele voltou. Então isso leva àquela ideia, àquela frase famosa que o triunfador errou muito mais do que o perdedor. A diferença é que a pessoa que triunfa, ela cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Enquanto que o perdedor, muitas vezes, ele caiu uma única vez. A diferença que faz a diferença é aquilo que você diz para você quando você está no chão. Quando você está no buraco, quando você está quebradinho. Como eu fiquei em 2014, sem dinheiro para comprar a ração dos cachorros. Sem dinheiro para comprar o básico para casa. Sem dinheiro para pagar sequer uma conta. Ter conta de luz cortada, eu não tenho vergonha de falar. Eu tive conta de luz cortada. Eu tive conta de água cortada. Essa parte eu tinha esquecido, mas eu lembrei agora. Então, a falta de dinheiro na vida de um empresário, a falta de dinheiro numa empresa, a falta de dinheiro em uma família, é uma miséria absoluta. O que nós temos que fazer todos os dias, senhoras e senhores, é trabalhar para que essa miséria nunca mais nos atinja.
O que nós precisamos fazer da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E eu quero dizer para você que você tem que dormir muito tarde. Riqueza se constrói de noite. Enquanto a maioria está dormindo, você tem que estar trabalhando, você tem que estar pensando, você tem que estar criando estratégias, porque durante o dia você está trabalhando. Principalmente se você fica no operacional da empresa, se você passa mais tempo no operacional, você tem que pensar à noite. É à noite que você constrói o futuro da sua empresa. É à noite que você constrói o caminho que você vai ter riquezas. É à noite que você pensa como vai ter um negócio milionário. Então, vendas é absolutamente muito forte. Crie um time forte de vendas para a sua empresa. Não importa qual o seu negócio, não importa o que você vende. Você pode vender caneta Bic, você pode vender Montblanc. Não importa se você vende apartamento ou se você vende carro. Você precisa ter um time forte de vendas para você ter uma empresa próspera, para você ter um negócio lucrativo, para você ter uma vida digna, para você poder dar uma vida digna para sua família. O quarto pilar, senhoras e senhores, é gestão. Se você não tiver gestão no seu negócio, você não vai ter um negócio, você não vai ter uma empresa. Então, fazer a gestão do dia a dia, fazer a gestão dos processos, isso tudo é uma coisa absolutamente necessária. Eu quebrei porque eu não sabia nada de gestão. Eu sou formado em administração, mas eu fiz marketing. Eu tive que aprender gestão. Gestão é um dos segredos do sucesso das pessoas milionárias. As empresas lucrativas, as empresas milionárias, os caras têm uma gestão muito bem feita. E é isso que vai determinar para onde a sua empresa vai, que caminho a sua empresa vai trilhar. O quinto pilar, pessoas. Você precisa ter pessoas. Eu sempre digo que as maiores decepções que eu tive na minha vida foi por causa de pessoas. Mas em seguida eu digo que as maiores alegrias e os maiores prazeres e conquistas que eu tive na minha vida foi ao lado de pessoas, foi com pessoas. Então você vai precisar ter pessoas. A tecnologia está enxugando tudo. Os bancos estão fechando as agências, estão deixando uma máquina para falar com você. Mas em algum momento alguém vai ter que cuidar daquela máquina. E a sua empresa talvez não esteja nesse ponto ainda. Você, portanto, precisa de um time forte comercial. Um time comercial forte vai fazer a diferença na sua vida e na vida da sua empresa. E esse time é formado por pessoas. As máquinas estão quase vendendo, mas os verdadeiros negócios são feitos entre pessoas. Então você precisa ter pessoas, você precisa gostar de pessoas, você precisa engajar essas pessoas para trazerem riqueza para a sua empresa, riqueza para o seu negócio, riqueza para a sua vida e riqueza para a vida dessas pessoas. Essas pessoas têm sonhos. Em algum momento você tem a responsabilidade não de fazer a gestão do sonho delas, mas de saber o que elas sonham e procurar ver se você consegue fazer com que tenha congruência entre o sonho da pessoa, o sonho do seu colaborador e o sonho da sua empresa, o sonho do seu colaborador e o seu sonho como empreendedor. Você, como empreendedor, você sofre porque você fica querendo que as pessoas sonhem o seu sonho. Eu quero lhe dizer que o seu sonho é o seu sonho. O sonho do seu colaborador é outro, que pode não ter absolutamente nada a ver com o seu sonho. Mas é muito importante para ele. Portanto, descubra, se possível, saiba qual. Se possível, mencione sempre, pergunte sempre como está a realização do sonho dele. São pessoas que vão realizar tudo que você deseja. É por meio de pessoas que você vai conquistar tudo que você sonha. Então, pessoas é absolutamente necessário estarem envolvidas no seu negócio. Você precisa valorizar as pessoas. Você precisa dizer o que você espera das pessoas. Qual é a missão de cada uma dentro do seu negócio?
Então não se esqueça que pessoas é uma chave muito importante para você ter sucesso, para você ter uma empresa lucrativa, para você construir um negócio milionário. Pessoas é uma das chaves das pessoas que têm um dos segredos das empresas milionárias, das empresas lucrativas. E o sexto pilar são produtos. Você precisa criar produtos para os seus clientes. Você precisa criar novos produtos para os seus clientes. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse: eu tenho perdido muitos clientes da minha pizzaria, Ivan. Eu disse: quais foram as pizzas que você incorporou no seu cardápio nos últimos 24 meses? Ele falou: quase nada. Então tem alguma coisa errada, cara. Quantas pizzas você tem lá? Ah, deve ter mais de 10. Tem mais de 12. Mas tem cardápio de pizzaria que tem 50. Mas as pessoas não comem tudo isso, eu sei, mas elas querem ver. O cara come, na verdade, 2 ou 3. São 2 ou 3 sabores que você tem como predominância, que a maioria solicita. Mas ele quer ver. Você vai num shopping, muitas vezes você entra em uma única loja. Mas você não quer ir em uma única loja. Você quer entrar num lugar onde tem muita coisa para você comprar. Quando você vai comprar um carro, provavelmente você só quer comprar um carro. Mas você vai num shopping que tem 1000 carros. Quando você quer comprar um sapato, você quer ir numa loja que tenha lá milhares de pares de sapatos para você escolher. Você só vai comprar um, mas você quer que tenha 1000. Você não quer chegar num lugar que tem um único par para você comprar. Então, crie produtos para vender para o seu cliente, porque o seu cliente vai comprar uma vez só de você. E a única coisa que nós fazemos conta é de quanto nós vendemos. Nós nunca fazemos conta de quanto deixamos de vender. Então, ter novos produtos para oferecer para os seus clientes é uma das chaves, é o sexto pilar das empresas lucrativas e uma das chaves das pessoas que têm negócios milionários. Eles criam novos produtos. Eles trabalham enquanto as pessoas nem sabem que precisam. Eles estão criando produtos para solucionar problemas que o cliente nem sabe que existe. Você precisa imaginar o que o cliente vai pensar, vai precisar, e você oferece. Você cria e oferece. Ou você acha que quando o Steve Jobs criou o computador dele, quando ele criou o iPhone, ele sabia que o cara queria o iPhone? Ele não sabia que o cara queria o iPhone. Mas ele criou o melhor que ele podia criar. Ele imaginou uma solução totalmente diferente. Nós tínhamos um smartphone que você tinha que apertar com um botão, que quando você botava o dedo, ele apertava 4, 5 teclas ao mesmo tempo, de tão pequenininha. E o cara teve a ideia de um negócio diferente. Então, os grandes inovadores, os grandes criadores, eles criam produtos, criam esteiras para os seus clientes. Você precisa, eu vou perguntar, qual é o tamanho da esteira de produtos que você tem para os seus clientes? Isso pode fazer uma grande diferença na vida da sua empresa. Isso pode fazer uma grande diferença na vida útil da sua empresa, na lucratividade da sua empresa, no caixa do seu negócio. Isso é uma coisa da maior importância, você criar para a sua empresa. Agora eu vou falar com você sobre emoções. Suas emoções comandam as suas ações. Quantas decisões você toma por dia? Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e eles verificaram que aquelas pessoas que tomavam decisões mais movidas por emoções versus aquelas que tomavam decisões mais movidas por razão, a diferença era gigantesca. A forma como você está decidindo na sua empresa pode fazer uma grande diferença nos resultados da sua empresa e nos resultados da sua vida. Porque lembre-se, a sua empresa nunca tem problema. Você tem problemas. Então, seus problemas na vida pessoal vão afetar a sua empresa. Então, você precisa cuidar de você primeiro, para depois cuidar da empresa. Pode ver, todas as crises que você teve na sua empresa, primeiro começaram com você. As empresas nunca têm problemas.
Nós temos problemas e contaminamos as nossas empresas. Nós temos problemas e contaminamos os nossos negócios. Nós temos problemas e levamos para nossa casa. Então, cuide de você. A sua mentalidade é algo de muita importância. Cuidar da mentalidade, cuidar dos seus pensamentos é algo que faz uma diferença gigantesca. E todos nós temos as crenças limitantes que nos limitam todos os dias. Se você é filho de um milionário, você tem crenças limitantes. Se você é filho de se você vem de uma família pobre, você tem crenças limitantes. Se você nasceu numa casa gigante, você tem crenças limitantes. Se você nasceu num quarto e cozinha, você tem crenças que te limitam. Se o seu pai tinha muito dinheiro e perdeu tudo, você tem crenças que te limitam. Mas se o seu pai tinha muito dinheiro e humilhava as pessoas, você também tem crenças que te limitam. Então, de qualquer forma, nós temos crenças que nos limitam. É por isso que nós dizemos assim, ó, eu não vou mais fazer isso. E aí, quando você se pega, o que você está fazendo? Exatamente isso. Por isso que você diz assim, ó, principalmente agora, daqui a pouco vem novembro, dezembro, aí vai começar. As pessoas vão dizer, a partir de 2023, de janeiro, 1º de janeiro, eu não vou nunca mais fazer aquilo. Vai durar até o dia 3, dia 4, mais ou menos. No dia 5 você já está fazendo o quê? Aquilo. Exatamente aquilo. Porque nós somos dominados pelo nosso inconsciente. Nosso inconsciente é quem controla, é quem comanda. Então você precisa cuidar disso. Você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar do tesouro que é a sua mentalidade. Você nunca vai ter um negócio milionário com uma mente de escassez. Você nunca vai ter uma empresa lucrativa, um time comercial forte, com crença limitante sobre vendas, com escassez, com mentalidade de escassez, de que vai faltar, de que vai acabar, de que não vai ter para todo mundo. O universo é muito abundante, tem para todo mundo, cara. Tem oportunidade para todos os negócios, para todas as empresas. Nem sempre se pensou assim, mas hoje nós sabemos que existe uma enormidade de oportunidades. Nasce no Brasil 90 milionários todos os dias. Com toda a crise que estão falando aí que tem. Você conversar com alguém amanhã, você vai ouvir o cara falando de crise. 90 milionários surgem todos os dias no Brasil. Até 2025 vão ser mais 100 mil milionários. Eu pergunto para você, você é candidato? Ou você já desistiu? Se você for candidato, você está no jogo. Se você está aqui comigo hoje, você é candidatíssimo. Parabéns. São 2% das pessoas do planeta que investem em conhecimento. São 2% dos empresários que investem no futuro, no conhecimento, no desenvolvimento do seu negócio. Você que está aqui comigo hoje, você está de parabéns, porque você já é parte desses 2%, que vai fazer a diferença na sua empresa, que tirou em plena terça-feira à noite para investir no seu conhecimento, que fez a opção de investir no seu conhecimento e no futuro da sua empresa. Então você está de parabéns. Você é uma minoria privilegiada que acredita que vai fazer a diferença. E você é candidatíssimo a milionário. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se você já é milionário, você é candidato a ser mais milionário. Tem um negócio que pode ser escalado para o Brasil inteiro. Tem um negócio escalável para o mundo. Porque hoje o que conta é isso, é como é que você vai escalar. Qual é o negócio que você tem que você pode escalar? Porque se ele não for escalável, provavelmente ele é limitado. Ivan, e como é que eu troco essas crenças limitantes por crenças de prosperidade? Como é que eu troco essas crenças que me prendem, que me seguram, que me atravancam, por crenças que me libertam, que me soltam, que me deixam ir em busca dos meus verdadeiros objetivos, dos meus reais objetivos? Existem muitos meios de você encontrar isso. Você pode fazer isso, por exemplo, por terapia. A terapia é um dos caminhos. Pode fazer terapia.
Você pode ficar 2, 3, 4, 5, 10 anos fazendo uma terapia. Você pode encontrar caminhos mais curtos, como o coach, por exemplo. Você pode fazer coach. Isso pode encurtar o caminho, pode te ajudar a chegar mais rápido onde você vai. Você pode ter uma mentoria, você pode ter um mentor. Você pode participar de programas de imersões, que são ambientes apropriados para fazer mudanças. São ambientes apropriados para você ter mudanças, ambientes preparados, atmosfericamente preparados, com a atmosfera preparada para você fazer mudanças. Ali você vai conviver com pessoas que sonham o mesmo sonho que você. Não literalmente, mas que têm o mesmo objetivo de crescimento. Pessoas que querem se livrar das amarras, que querem quebrar as amarras, que querem ir em busca de um novo horizonte, que querem transformar o negócio que tem num negócio milionário, que querem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então essas imersões são lugares absolutamente prontos e preparados para isso. Uma outra coisa que você pode fazer, você pode ter amigos, pessoas que podem ajudar você. Eu pergunto, você participa de algum grupo de mastermind? São aquelas pessoas, mente de ouro, mente milionária, pessoas que já conquistaram aquilo que você quer conquistar, pessoas que estão andando num caminho que você está querendo andar. Então essas pessoas têm algo para dizer para você. Pessoas que já atingiram objetivos que você ainda está lutando, pessoas que já ultrapassaram limites que você ainda está querendo ultrapassar. Então isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu quero dizer para vocês que isso talvez seja a coisa mais importante que tem, porque o empreendedor, ele pensa que ele consegue sozinho. E eu quero dizer para você que se você pudesse conseguir sozinho, provavelmente você já teria conseguido. Porque eu tenho muita certeza e eu estou certo de que você já tentou de várias formas. É possível que você já tenha tentado buscar em muitos lugares. Mas em algum momento você achou que sozinho ia conseguir. E eu quero dizer para você, sozinho é quase impossível. Se você não solicitar ajuda, se você não aceitar ajuda, se você não pedir ajuda, provavelmente você não vai conseguir. Eu quero dizer para você que eu não consigo imaginar o que seria da minha vida se eu não tivesse pedido ajuda lá em 2015 para o meu amigo Tommy Nelson. Eu não sei como teria sido, como é que eu teria superado. Porque aquela participação naquele ambiente fez toda a diferença na minha vida. Eu sou muito grato àquelas pessoas que participaram daquelas dinâmicas comigo, que contaram as suas experiências, que me permitiram contar a minha experiência, que me permitiram desabafar, chorar, gritar, que me permitiram, portanto, me reinventar. Foi a partir dali que as coisas começaram a acontecer. Eu sou grato àqueles mentores que fizeram parte, que me ajudaram, que trabalharam comigo. Eu sou grato àquelas pessoas que participaram das mentorias comigo. Gente, sucesso não é para as pessoas que ficam com medo. Sucesso não é para quem tem medo. Sucesso não é para quem fica travado diante de uma situação. Sucesso é para quem age apesar da dúvida e apesar do medo. Então, mesmo com dúvida e mesmo com medo, você precisa caminhar. Você precisa dar o próximo passo. Você precisa, mesmo com dúvida e mesmo com medo, você precisa agir. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de agir mesmo com medo. E você, como empreendedor, você tem que, nesse momento agora, ser ousado. 2023 vai começar. 2022 ainda não terminou. Você ainda pode fazer a diferença no seu negócio ainda em 2022. Você ainda pode dar um rumo diferente para a sua vida ainda em 2022. E eu quero dizer para vocês, eu quero falar com vocês de uma oportunidade que eu tenho. A gente está chegando ao final do nosso encontro aqui, mas eu quero pedir permissão para vocês, para eu falar de uma oportunidade que eu tenho. Eu tenho uma oportunidade para oferecer para vocês, se ninguém é obrigado a aceitar,
mas eu gostaria de falar, se vocês me permitirem, falar um pouquinho dessa oportunidade, que eu acho que eu posso contribuir com qualquer pessoa que tenha uma empresa, que tenha um negócio. E quando eu digo que eu posso contribuir, não é porque eu li num livro. Eu vejo muitas pessoas falando, não, mas eu já fiz um curso do tal, eu fiz um curso do outro. Eu quero dizer para você que os barões da internet não vão ajudar você. Os barões da internet não vão ajudar você. Sabe por quê? Porque o barão da internet, ele nunca teve uma empresa. Tem alguns que nunca tiveram sequer uma empresa. Então ele não sabe quais são os problemas que o empreendedor real vive. Ele não sabe o que corre nas veias do cara que empreende. O barão da internet, se você comprar uma mentoria dele, você nunca vai falar com ele. O barão da internet, se você comprar uma mentoria dele, ele nunca vai na sua empresa. E se você precisar, eu vou na sua empresa. Se você ligar para mim, eu vou te atender. Então, se você quiser ajuda, se você quiser montar um time forte de vendas, comercial forte de vendas, eu já montei mais de 4. Eu já montei 4 que faturaram acima de 7 dígitos. Então, o que eu estou dizendo para você é que eu sei fazer, eu posso te ajudar. Quando eu falo eu sei fazer, é porque eu fiz, não é porque eu li num livro. Eu fiz acontecer. Eu criei 4 times de vendas em 4 momentos diferentes da minha vida que faturaram acima de 7 dígitos. Se você, portanto, quiser ter um negócio milionário, se você, portanto, quiser ter uma empresa lucrativa e achar que ter um time comercial de vendas forte é um dos caminhos, eu diria para você que é talvez uma das chaves, se não a principal, você pode contar comigo. Então eu quero dizer para você que o barão da internet não conhece a sua dor, mas eu conheço porque eu vivi o que você está vivendo. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que é não ter dinheiro para botar gasolina no carro. Eu sei o que é não ter dinheiro para comprar o botijão de gás. Eu sei o que é não ter dinheiro para dar para sua filha ir para a escola. Eu sei o que é não ter dinheiro para pagar a conta de luz e de telefone e de água. Eu sei o que é não ter dinheiro para pagar o funcionário no dia quinto útil, no quinto dia útil. Eu vivi isso. Eu passei por isso. E eu superei. Então eu posso te ajudar, eu vou falar de um treinamento que eu tenho. Eu tenho uma imersão chamada Empresa Épica. Se você quiser ter uma empresa épica, nessa imersão eu vou te ajudar como você pode dobrar o faturamento da sua empresa em até 90 dias, fazendo ajustes em partes estratégicas do seu negócio. Então eu não quero vender nada para você aqui, mas eu quero te falar de uma oportunidade que pode mudar a sua vida, uma oportunidade que pode mudar a história da sua empresa, uma oportunidade que pode mudar a história da sua família, uma oportunidade que pode te levar daqui a 5 anos a estar morando no lugar que você sonha, andar no carro que você sonha, ter a empresa que você sonha, fazer a retirada da sua empresa, aquele cheque de retirada que eu falei que você, quanto seria, você pode calcular. Se você quiser fazer isso, eu posso te ajudar. Então eu quero te convidar para participar da minha imersão. Imersão Empresa Épica vai acontecer em São Paulo, presencialmente, no dia 26/11. É uma oportunidade ímpar para você mudar a história da sua empresa. É uma oportunidade ímpar para você mudar a história da sua família. É uma oportunidade ímpar para você conhecer pessoas que já passaram pelo que você está passando, que já superaram o que você está superando ainda, que já se prepararam e já venceram os desafios que você ainda tem que vencer. Então eu vou liberar um aplicativo, daqui a pouco eu vou pedir para o meu pessoal liberar um aplicativo, o Thiago vai liberar um aplicativo no grupo do WhatsApp. Se você tiver interesse, não é uma venda, mas se você tiver interesse em preencher essa aplicação, e um dos nossos profissionais, ou eu mesmo, vou entrar em contato com você. Ele tem que estar totalmente preenchido. Eu vou entrar em contato com você e vou lhe oferecer uma sessão estratégica de negócio. E nessa sessão estratégica, você já vai conseguir melhorar um pouco o seu negócio. Além das informações e do conteúdo que você já está levando para casa hoje, com essa sessão estratégica, você já pode ter ali recursos que você pode aplicar na sua empresa. Essa sessão estratégica, normalmente, eu cobro R$1.000 para fazer. Mas eu vou fazer ela de graça para você. E aí, nessa sessão estratégica, eu vou te apresentar a minha imersão.
Se você tiver desejo de participar, se tiver no seu momento, se for um momento importante para você, se for importante para você e para a sua empresa, você vai aceitar a oferta que a pessoa vai fazer para você. Mas a sessão estratégica já é uma forma de ajudar você ainda mais. Então, eu gostaria que você preenchesse a aplicação e a gente vai fazer uma ligação para você provavelmente amanhã ou mais tardar na quinta-feira para falar sobre a sua empresa. Quero conhecer o seu negócio. Eu quero conhecer a sua empresa. Só me interessa, eu só quero que você vá na minha imersão se eu puder ajudar a sua empresa. Se eu puder verdadeiramente ajudar você. Porque comprar mais cursos e mais treinamentos e mais treinamento e mais treinamento, você já fez isso dos barões da internet. Os barões da internet já venderam um curso e não te entregaram. Venderam outro e não te entregaram. Aí eles disseram que tinha um outro e não te entregaram. Então eles venderam um treinamento, depois venderam um master, depois venderam um super master. E no final você ficou do mesmo tamanho, exceto na conta bancária. Porque o treinamento desses caras não custa pouco. Custa muito. Eu também já comprei. E eu descobri o que eles fazem. Eu descobri qual é a estratégia. Eu descobri qual é o negócio. O negócio deles não é ajudar ninguém. É claro que tem gente muito boa. É claro que tem gente muito competente. É claro que tem gente de boa fé. Mas tem muitos que não são bons. Tem muitos que não são honestos. Tem muitos que são até desonestos. Que sabem que não vão ajudar você, mas querem o seu dinheiro. Que sabem que não conseguem ajudar você porque nunca viveram o que você está vivendo. Nunca sentiram o que você está sentindo. Nunca sequer tiveram uma empresa como você tem. Tem cara que nunca teve um negócio. E ele quer ajudar empresários. Eu vivi 40 anos fazendo negócios. Por isso eu posso te ajudar. 40 anos fazendo negócios. Comprando, vendendo, fazendo administração de empresas. Administrando vendedores. Se você tiver interesse, o aplicativo vai ser liberado, o formulário de aplicação vai ser liberado no grupo do WhatsApp. Se você tiver interesse em participar da sessão estratégica, eu peço a você a gentileza de preencher, de encaminhar para a gente, e a partir de amanhã, quem sabe eu mesmo terei o prazer de ligar para você e conversar sobre você, sobre a sua empresa e sobre o momento que você está vivendo. Ok? Eu quero falar da honra que eu tive de falar com vocês. Quero desejar uma excelente noite e até a próxima. Obrigado. Vou começar aqui, Thiago. Terminar aqui. Isso. Tem como ficar gravado isso? Tem. Já fica automático? Não? E aí, terminar? Pode terminar.